Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. São exatos 12 meses desde que eu comecei o meu processo com a Charité para trabalhar e morar na Alemanha. Muitas coisas vêm acontecendo desde que eu sumi deste canal e eu quero, num bate-papo muito sincero, expor algumas coisas para que as próximas turmas não criem tantas expectativas quanto a quarta edição, a quinta edição, que é a minha, e a sexta edição criou com esse processo. E já para atualizar vocês, algumas coisas aconteceram sim, mas não para todas as edições que eu citei aqui. Vocês sabem que eu compartilhei lá no Instagram que eu agendei uma data para ir dar entrada no meu visto no consulado. Foi no dia 14 de agosto, porém eu tive que cancelar antes de chegar no dia do agendamento, porque eu não recebi todas as documentações. A gente criou um grupo, inclusive, com pessoas da quarta e quinta edição, que já estavam recebendo algumas documentações. Na época, outras pessoas, assim como eu, só tinha um documento, mas foram recebendo com o passar dos dias. E eu acho que o que mata a gente num processo é a falta de explicação convincente, porque eu não acredito que os órgãos alemães sejam tão enrolados a ponto de levar 4, 5, 6 meses, um ano para que as coisas comecem a desenrolar, visto que eu e o meu grupinho somos em 4 pessoas que desde o início já estava com um B1 ok, era só então dar entrada na documentação, senão nós poderíamos participar do curso junto com as outras pessoas para revisar o alemão, revisar o nosso idioma e não ficar assim tão estagnada como nós ficamos. O que eu sinto nesse processo é que a gente não foi tão bem acolhida, infelizmente, no que diz respeito às explicações, a sentar e contar pra gente o que tem acontecido. Eu não sou muito paciente, eu sou muito ansiosa, mas eu tenho tentado me colocar no lugar do outro e compreender por que esse processo está sendo tão demorado. Mas colocar a culpa só nos órgãos alemães e dizer que as coisas lá não andam, eu acho que é um pouquinho demais. Na minha visão de candidata, né, a pessoa que está lá do outro lado do país e que não está entendendo nada do que está acontecendo, eu vejo assim, que os órgãos, sim, podem ser demorados, mas também tem a falta de organização. Eu acho que eles são super desorganizados, documentos se perderam. Nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que reenviar o mesmo documento. Daí a gente começou a enviar alguns documentos por correio com notificação de entrega para a gente provar que a gente tinha enviado de fato aquele documento. Também houve rumores que o setor de imigração ele mudou de local, talvez seja por isso que algumas documentações tenham sido perdidas aí, né? Porque mudança, imagina, até de casa a gente perde as coisas, quem dirá, né, de um grande departamento, e as coisas vão se perder também. E fora isso, eu acho que aí sim também tem a questão da crise imobiliária. Junta tudo isso, não só de um processo, mas de vários, caos instalado. Mas eles sentam e conversam com a gente sobre isso? Gente, não sentam e não conversam. As coisas são explicadas porque a gente fica muito atrás, porque a gente fica perguntando demais. E eu sei que, chega uma hora que enche o saco mesmo de tanto a gente perguntar. Eles estão lá tentando fazer o trabalho deles e nós estamos aqui cheio de expectativas por causa deles. Porque eu penso assim, se eles chegassem pra gente e dessem essa explicação sobre a crise imobiliária, sobre o problema lá com os órgãos alemães, sobre desorganização, falar, mudei a gente teve que ampliar o time, contratar pessoas novas, ensinar de novo, não criem expectativas para esse ano. Aí já dá uma baixada na bola, né? Porque a gente não fica naquele sentimento de que não adianta começar a fazer alguma coisa porque não vai dar tempo. Porque daí a gente sabe que a nossa programação é a partir do ano que vem. Um exemplo, né? Mas aí a gente vai pedir uma previsão? Não tem previsão. Aí quando dão ali, sabe, um vislumbre de uma previsão, de 4 a 8 semanas, de 4 a 8 semanas, eu vi isso, gente, esse ano todinho, de 4 a 8 semanas, começa aquele prazo, termina aquele prazo
e nada acontece. E por isso que a gente fica muito chateado, porque expectativa, ansiedade, estresse gera o quê? Problemas de saúde, o que é nada legal, visto que a gente sabe que o processo de saúde deles lá é diferente da gente, não é tão legal com processos preventivos, é um saco para você fazer agendamentos. Imagina a gente sair daqui com problemas psicológicos, problemas de saúde, por conta não especificamente do processo, mas que deu um start ali para as coisas acontecerem. Então, assim, é muito chato, né? Mas fácil chegar e contar a realidade, não tem mais nenhuma criança, somos todos adultos, mas quando eu quis dizer acolhimento, eu quis dizer nesse sentido, sabe? De sentar e explicar as coisas pra gente. Ah, mas então por que você não sai da empresa, né? Algumas pessoas me perguntam, já que tá tão demorado, já que você já tem o B1... Primeiro, gente, eu já vou fazer 40 anos, né? Então, assim, começar um processo do zero de novo só me atrasaria ainda mais. E eu fiquei nesse pensamento desde que eu dei entrada nesse processo, né? Quando eu vi que as coisas estavam enroladas, desorganizadas, cheguei a cogitar ir para outras empresas que eu sei que são de confiança também, mas aí eles davam um prazo de 3 a 6 meses para ir. Eu falei, nesse tempo as coisas já se resolveram, eu também vou pela minha empresa. E fiquei esperando e o tempo foi se prolongando e cá estou eu com quase 40 anos. Então, esse é o primeiro motivo, porque a gente já conversou sobre idade e contratação, inclusive vou deixar o vídeo linkado aqui, porque é um pouco complicado sim, algumas empresas têm predileção para profissionais que tenham até certa idade. Outro ponto é a bolsa. Nem todas as empresas pagam bolsa e graças a Deus eles se mantêm ali religiosamente todos os meses pagando a nossa bolsa. Eu sei que para a realidade de muitas pessoas essa bolsa ela não ajuda tanto, porque na verdade é uma ajuda de custo, não é um salário, né? A gente comparar a nossa bolsa com o salário de um enfermeiro aqui em São Paulo, é um valor que não supre todas as necessidades para manter uma família, mas graças a Deus eu não tenho que me preocupar com nenhuma despesa de casa, com nenhum custo adicional de casa. Essa bolsa eu uso para resolver as coisas que eu preciso resolver e parte dela eu guardo. E aí já vem a vantagem, né, da demora do processo, porque no início do processo que eu comecei a receber essa bolsa, eu quitei algumas dívidas, eu me organizei financeiramente para que eu pudesse então começar a guardar um valor. Se eu tivesse ido para a Alemanha há 6 meses, eu não teria o mesmo valor que eu tenho agora e talvez eu passasse alguma privação ou vontade ou um mês muito apertado, sabe aquele primeiro mês muito apertado lá na Alemanha, porque eu não tinha ainda o dinheiro que eu tenho hoje. Inclusive, gente, eu vou trazer esse vídeo sobre organização financeira específico para gente que vai morar lá em Berlim, para trazer um valor mais próximo da realidade que nós vamos precisar. Então fiquem espertos, porque logo logo vai sair esse vídeo aqui no canal. Inclusive, já deixa um curtir para mim se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esqueça de compartilhar para ajudar outras pessoas que estão nesse processo ou que queiram migrar para a Alemanha, e também ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu compartilho aqui no canal, não tão semanalmente quanto eu gostaria, mas sempre que possível. As coisas começaram a se movimentar no processo e ontem nós tivemos uma reunião e nessa reunião pouco se falou do nosso processo. Na verdade, a conversa foi mais direcionada para a colega que já estava ali com as documentações, com visto ali em processo de liberação, e a gente mesmo que não tinha respostas, continuou sem respostas, com cara de interrogação e com um sinto muito, mas vocês vão ter que esperar. O que eu sinto é que a equipe como um todo desse processo de imigração está totalmente sobrecarregada, porque a demanda de gente e de projetos é muito grande. É muita coisa para dar conta, eu até entendo. E outra atualização que esse grupo prestes a ir para a Alemanha teve é sobre os apartamentos. Ainda não se sabe onde exatamente a galera vai morar, mas o que se sabe é que vai ser necessário morar com um colega ou uma colega, não vai ter o que fazer. Primeiro, porque não tem apartamentos suficiente para a quantidade de pessoas que vão ir para a Alemanha nessa primeira remessa. Porque nós somos, gente, em 3 edições, 4ª edição, que a maior parte do grupo que vai é da 4ª edição,
quinta edição e sexta edição em andamento. Então, assim, são 3 edições que estão em andamento e das 2 edições, uma pequena porcentagem de cada grupo que vai. Na verdade, a maior porcentagem da 4ª edição. Eles estão, inclusive, esperando há mais tempo, né, do que a gente. Quando a gente deu início no processo, eles já estavam estudando há um certo tempo, enfim. Eu já esperava que isso pudesse acontecer, gente, mas eu já falei logo que eu não quero dividir apartamento com ninguém. Isso não tem nada a ver com o estilo de vida da pessoa, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é legal, se ela não é. Mesmo porque a gente nem conhece, assim, pessoalmente, todo mundo pra ter aquela amizade, aquele vínculo e tudo mais, né? Então não tem como julgar o caráter ou sei lá o que mais da pessoa se a gente não conviver com ela. Mas a minha experiência do último processo, morando num alojamento, tendo que dividir um quarto, não foi muito legal, porque eu sou uma pessoa meio chata, sou mais velha, sou mais conservadora. Eu acho que eu não me adaptaria muito bem em ter que dividir um apartamento com alguém a essa altura da minha vida. Por isso, eu sei que eu vou ter que pagar mais caro por um apartamento, mas eu prefiro a ter que dividir com alguém, a menos que seja, assim, extremamente necessário, a menos que não tenha o que fazer. Outra coisa que eu acho também que não vai se manter são os nossos setores. Há alguns meses, eles nos deram 4 setores, sendo que cada uma do meu grupo, que somos em 4, que desde o início tem o B1, a certificação de B1, cada uma tinha que escolher um setor. E, gente, cada um escolheu o seu setor, todo mundo feliz da vida, mas com tantas mudanças que vêm ocorrendo desde o início do processo, eu acho que os setores também não vão se manter conforme eles nos passaram. Eu acho que isso também vai sofrer alguma alteração, mas aí lá na frente eu conto pra vocês. E no final das contas, essa demora aí no desenrolar das coisas com esse processo tem sido sim vantajoso pra mim, porque pra quem me segue lá no Instagram sabe que eu tive alguns probleminhas de saúde, nada muito grave, graças a Deus, tudo fácil de contornar, desde que tenha acompanhamento. Inclusive, estou tendo acompanhamento por uma equipe multiprofissional para que tudo se resolva bem. E aí fica um alerta para vocês, caso vocês não estejam se cuidando, gente, se cuidem, façam ali um check-up para ver se tá tudo certinho, para ver se tá tudo organizado aí dentro de vocês, porque no meu caso, o meu corpo demonstrou a deficiência de vitaminas, minerais e entre outras coisas que eu estou tendo, com a pele muito ruim, a pele sem aquele glow que a gente costuma ter, né, aquele viço natural, cabelo caindo muito. Vou até deixar uma fotinha pra vocês verem como que está a minha situação, né? A gente tem que fazer assim uns arranjos, arrumar daqui, pentear dali, para que não fique mostrando ali os buracos. Essa queda já foi controlada, né, com o tratamento, tá tudo certo, mas cria-se a grande incógnita, né? Como que a gente vai dar continuidade do nosso tratamento, por mais simples que seja, lá na Alemanha, sendo que a gente sabe que o sistema de saúde lá é diferente daqui, né? Primeiro que é privatizado, então assim, pra gente conseguir uma consulta com um especialista é um paranauê todo. Segundo, que essa questão de pele, de cabelo, se não envolve nenhuma doença importante, não levariam tanto em consideração como nós nos importamos aqui. Imagina que eles não se importam nem com os dentes, né? Quem dirá com o resto. Eu falei isso numa expressão de brincadeira, mas é verdade. O alinhamento dos dentes para eles não é importante. Ter os dentes mais branquinhos também não é importante. Mas assim, não tô criticando, né? Só tô me colocando numa situação em que eu precise do sistema de saúde deles para me cuidar lá e eu não consiga isso, sendo que até certos exames pra gente pedir vai depender de uma série de burocracia, de idade, senão a gente tem que pagar a parte, é muito complicado, sabe, tudo. E isso me gerou uma certa ansiedade, porque a gente fica nessa expectativa, vai hoje, vai amanhã, né? Ah não, daqui 4 semanas, espera de 4 a 8 semanas, então você pensa que a qualquer momento você vai ter que embarcar, porque as coisas acontecem de fato muito rápido quando sai a documentação e o visto, as coisas não tendem a demorar muito, e você fica naquela ansiedade, né? Gente, eu já me despedi, assim, dos meus familiares que estão no interior,
umas 1000 vezes, né? Todas as vezes que eu vou lá, eu me despeço, é sempre a última vez e tô aqui nesse processo arrastado por 1 ano. Então imagina, né, como que fica a cabeça da gente, né? A gente dorme achando que é de um jeito e acorda com a certeza que aquilo não vai acontecer. Então é muito ruim isso, e quando a gente traz pro lado da saúde é pior ainda, né? Então se cuidem, façam exames. Foi num exame de sangue simples que eu descobri que eu estou com deficiência da absorção de alguns nutrientes, na quebra de aminoácidos, na absorção de algumas vitaminas, enfim, tudo desregulado, descontrolado, e foi de uma hora para outra. Então, façam os exames de vocês periódicos, principalmente quem tá aí às portas de embarcar, tá? Porque vai ajudar muito, inclusive, caso vocês tenham algum problema, aí vocês peçam pro médico fazer um laudozinho. De preferência, vocês traduzam para o inglês ou para o alemão, para quando vocês forem fazer o exame admissional, vocês já entreguem esse laudozinho se constar algum problema que vocês precisam dar continuidade do tratamento aqui. Ah, só pegando esse gancho, para quem tiver aí às portas de ir para a Alemanha, num outro momento posso falar mais sobre isso, é sobre as medicações, gente. Medicações de uso contínuo, controlado, vocês vão precisar de um laudo do médico, de preferência explicando por que que você precisa fazer uso dessa medicação de uso controlado ou de uso contínuo, tá? E ele coloque o nome da medicação com o princípio ativo. Não adianta só o nome da medicação, porque pode ser que lá esse medicamento ele seja diferente, mas com o princípio ativo, o médico consegue dar continuidade com o medicamento que de repente seja com outro nome. Não esqueçam de fazer um check-up, exame de sangue, de pedir o laudozinho pro médico, receitas também, se vocês puderem traduzir para o inglês, porque a imigração pode pedir. Tudo com receita, todas as medicações que vocês forem levar, ainda que seja de pirona, na mala, tem que estar com a receitinha na embalagem original. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se fez sentido pra você, não esquece de deixar um curtir pra mim, de se inscrever no canal se não for inscrito, de compartilhar pra geral que estejam nesse processo, prestes a ir pra Alemanha ou que almejam em algum momento participar desses projetos de imigração pra Alemanha, e ativem o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Agora não tão semanalmente, né, mas esporadicamente no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!